todos. Amém? Os irmãos estão felizes? Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos estar entrando na presença de Deus em oração. Hoje, assim como foi na quinta, o pastor ele pediu para mim e para o irmão Aparecido dar sequência em alguns cultos para ajudar ele. Ele vai tirar um tempo de descanso, um tempo para cuidar das coisas pessoais dele, para descansar a mente também, né? O pastor precisa, né? A gente sabe que não é fácil, ele tem a correria do dia a dia, mais a igreja, então ele precisa também de um tempo para ele, para a família, para resolver as coisas dele. Então ele pediu para mim, para o irmão Aparecido, nesses dias, a gente está dando sequência. E eu acredito aí que umas 2 ou 3 semanas o pastor vai estar fora. Mas a gente vai estar continuando os cultos normalmente, aos domingos, às quintas-feiras, os sábados, os cultos de jovens, um sábado sim, um sábado não. Ontem a gente teve o culto de jovem, no próximo sábado a gente não vai ter no outro. Amém? Então vamos orar, irmãos? Vamos iniciar o nosso culto. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia, ó Pai. Podemos estar, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai. Estamos felizes, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, ó Deus. Perdoa, Deus, pois somos fracos, falhos, pecadores. Somos dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Estamos felizes, Senhor, por podermos estar, Senhor, mais uma vez, na Tua casa, Pai, reunidos com os nossos irmãos, podendo cultuar ao Senhor, pois só o Senhor é digno de culto, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, ó Pai. Então nessa noite, desde já eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ter liberdade em nosso meio, que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, em nossas vidas nessa noite, mais uma vez, ó Pai, assim como o Senhor tem feito a cada dia que nós estamos na Tua presença, ó Pai. Fale conosco, ó Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, ó Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, que ela possa chegar diante de Ti, ó Deus, com aroma suave, agradável a Ti, Pai. É que eu oro e Te agradeço, ó Pai. Agradeço também, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui se faz presente, ó Pai. Por aqueles que não puderam vir também, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, desde já, ó Pai, a sua casa, a seus familiares, ó Deus. Que o Senhor venha nessa noite trazer resposta, Pai, às orações de cada um aqui, Pai, porque o Senhor sabe o que cada um aqui necessita, Pai, o que cada um aqui tem vindo buscar neste lugar, ó Pai, e eu te peço, que o Senhor venha nesta noite, ó Pai, trazendo resposta às orações dos nossos irmãos, que o Senhor venha nesta noite, ó Pai, falar mais uma vez, ó Pai, confirmar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, ó Deus. Eu oro e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus, amém. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. A gente vai estar entrando na presença de Deus em adoração. Como eu sempre falo, toda vez que eu tenho oportunidade, né? Cada oportunidade que a gente tem de estar na presença de Deus, nós devemos entregar a Ele o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, por mais simples que seja. Eu não sei cantar, não importa. O que importa é o nosso coração, né? Deus fala na palavra dele que quando Ele olha, Ele não olha a nossa aparência, né? Ele olha o nosso coração, as nossas intenções. Então que a nossa intenção nessa noite seja adorar o nosso grande Deus, seja dar uma perfeita adoração, seja ser grato a Ele. Enquanto eles estiverem louvando, vai orando, vai falando com Deus, vai agradecendo a Deus, porque se nós estamos vivos aqui, é porque Ele tem nos sustentado, se nós estamos com saúde aqui, porque Ele tem nos abençoado, e as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Então, como o pastor sempre fala, enquanto a gente está louvando a Deus, a gente está servindo a Deus, a gente está adorando a Deus, Deus está enviando os anjos dEle, Deus está trabalhando em nossas causas, Deus está visitando a nossa família. Então se preocupem e adorar a Deus. Tenha certeza que Deus cuida da nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz, tudo bem? É como o Du disse, que possamos adorar e agradecer o nome do Senhor, né? Estamos aqui com um propósito, somente para adorar a Ele. O que somos nós
sem Ele, né? Não somos nada. Então, que nós vemos nos diminuir e que Ele venha crescer. Amém?
Que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente esta noite. Que Ele possa se fazer presente em seu coração. E não há nada igual, não há nada incomparável à presença dEle. Em nome de Jesus. Perdão, irmãos. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
sermos inundados por tua glória, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Deus. Aleluia. Gostaria de chamar o nosso irmão Aparecido para estar dando a palavra pastoral dessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar conosco
mais uma vez, como sempre tenho falado. Fica à vontade, irmão. Amém. Graças a Deus. Porque eu entendo que cada vez que eu subo aqui, é uma oportunidade que Deus me dá para que eu possa crescer um pouco mais em graça, em conhecimento, né? Porque o quanto nós precisamos da graça, do amor, da misericórdia de Deus, porque estamos vivendo tempos difíceis, né, irmãos? Mas eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se o Senhor tem nos ajudado, isso fica muito claro para nós, isso traz também uma certeza para nós, de que amanhã também estará garantido pelo Senhor, porque Ele é Senhor dos céus e da terra, e é Ele quem tudo governa. Por isso a gente deve ter essa certeza, essa convicção, de que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Meus irmãos, podem se assentar, fica tranquilo, irmão, eu vou ler um texto de Salmo, capítulo de número 1, eu prometo que vou ser rápido, para que não fique cansativo a palavra que Deus pôs no meu coração, amém? Está no livro de Salmo, capítulo de número 1. Este salmo aqui, irmão, ele fala a felicidade do justo e o castigo do ímpio. A felicidade do justo e o castigo do ímpio. Esse salmo também, ele traz para nós uma distinção muito clara entre duas pessoas. Amém? Alguém já encontrou aí? Quem encontrou, diz glória a Deus. Salmo capítulo 1. Aqui na minha versão diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Pois ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento se espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então aqui fica claro para nós uma distinção entre duas pessoas, entre o justo e o ímpio, entre aquele que anda diante da presença de Deus e de acordo com os padrões de santidade. O ímpio é aquele que não tem comunhão com o santo. O ímpio ele não subsistirão na congregação do justo, porque ele não tem comunhão com os santos. Mas nós glorificamos a Deus, porque mais uma vez o Senhor permite que aqui nós pudéssemos estar, como os meninos mesmo vêm pronunciando desde o começo desse culto, sobre o propósito da adoração. Adorar a Deus não é simplesmente fechar os olhos, adorar a Deus não é cantar hinos e louvores a Deus. Adoração a Deus é reverência, é prestar um culto racional ao nosso Deus, em sacrifício vivo. E isso nos remete a pensar sobre o nosso padrão, sobre a nossa postura, de que maneira nós se postamos, de que maneira nós vivemos, de que maneira que nós andamos diante do mundo, onde a Bíblia diz que jaz do maligno, mas nós somos um povo separado por Deus, que temos o dever de se comprometer com a palavra e viver segundo a palavra. Então, o justo, quem é o justo? O justo é exatamente aquele que
busca viver exatamente esse padrão, como diz a palavra de Deus. O justo, ele, antes de tudo, antes de tomar qualquer decisão, antes de decidir, ele medita na palavra de Deus. Ele vai meditar. Ele vai meditar, buscar a orientação da parte do Pai, para saber qual é a vontade e agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Então, o justo, ele busca, antes de tudo, a orientação de Deus. Ele não toma nenhuma decisão. E quando ele vai tomar a decisão, você pode estar certo que ele já buscou a orientação de Deus. Porque o Espírito Santo já orientou ele no que fazer. E assim, irmão, nós devemos tomar esses cuidados também. A palavra de Deus tem que ser trazida para nós. Tem que ser aplicada no nosso coração. Essa palavra é para mim. E aquele que deseja aceitar a palavra em seu coração, eu tenho certeza que você também sairá daqui hoje fortalecido, renovado pelo poder que há na palavra de Deus. Porque da mesma maneira que você precisa da palavra, eu também preciso. Nós estamos no mesmo barco. E por isso, a palavra de Deus, ela é para você e ela é para mim também. Porque primeiro Deus falou no meu coração sobre esta palavra. E hoje eu estava conversando com a minha esposa, hoje eu comecei a estudar a palavra de Deus desde as 3 horas da manhã, eu vim parar agora à noite. E o que eu trouxe aqui? Eu enchi da palavra, mas eu não vou falar 10% de tudo aquilo que Deus pôs no meu coração. Você pode estar certo que não. Mas hoje eu estava fazendo alguns comentários com a minha esposa sobre quantos por cento ela me daria como homem, como esposo, como pai de família, como amigo, como companheiro dentro da minha casa. Ela me deu uma nota altíssima, porque eu jamais achava que eu merecia essa nota. Ela me deu uma nota 7. E eu fiquei feliz por essa nota que ela me deu. Eu fiquei muito feliz, porque o quanto falta para mim alcançar 10%? Faltou pouco. E eu sou muito grato a Deus, porque se eu represento isso para ela, eu tenho certeza que não é fácil, irmão, conseguir essas metas. Para a gente conseguir essas metas, principalmente com quem convive com você todos os dias da sua vida, não é fácil. A gente manter esse padrão de convivência na presença do Senhor, na convivência com a família, na educação para com seus filhos, na forma de viver, na forma de conduzir a vida, não é fácil. Quantas e quantas vezes as minhas filhas chegam para mim e falam: pai, eu tenho orgulho de você, porque você para mim é um exemplo de vida. Isso me deixa orgulhoso. Eu fico muito orgulhoso quando as minhas filhas falam isso para mim. Eu não resisto às suas palavras e começo a chorar, porque eu sei que para mim não foi fácil chegar até aqui. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho 61 anos, mas eu creio que é pela misericórdia de Deus de ter me conduzido até aqui. A graça do Senhor tem me alcançado, e eu sou muito grato a Deus por isso. Então, meditar, irmão, é fazer reflexão. Meditar, então, é fazer reflexão. O verso de número 2 fica claro para nós. Antes de tudo, ele faz reflexão de tudo que ele vai fazer. O verso de número 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós, como servos de Deus, devemos saber por quais caminhos que nós andamos. Nós, como servos de Deus, somos testemunha de Jesus Cristo sobre a face da terra. Nós, como servos de Deus, somos luz para o mundo. Nós, como servos de Deus, somos sal da terra. Nós, como servos de Deus, somos lâmpada nas trevas, aonde não há luz. Nós nos apresentamos como luz, como lâmpada, como sal da terra. E essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, para que nós alcançamos um padrão da justiça de Deus,
não é fácil. É por isso que a gente se reúne aqui todos os domingos, para buscar a presença de Deus, para adorar a Deus, para estar nesse corpo, para fazer parte desse corpo, para estar na comunhão, do partir do pão, da oração, para viver esse padrão do qual Deus se agrada. É por isso que a gente se reúne aqui, buscando a cada dia mais melhorar para que o Senhor se agrade de nós. O justo, ele tem um padrão. O justo, ele tem um padrão. Ele tem uma postura diferente da qual o homem do mundo. Ele tem um padrão diferente. Ele tem uma postura diferente. Eu acho muito interessante, irmão, Moisés, quando ele é convidado pelo Senhor para visitar o deserto novamente, para voltar a falar com o rei Faraó. Porque o povo do Senhor, a nação de Deus, estava lá escravizada na mão de um homem ímpio, na mão de um homem que não tinha compaixão. O povo de Deus estava lá escravizado, e o povo de Deus precisava ser liberto. Jesus Cristo, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para curar, para libertar e salvar. E por que o povo de Deus estava escravizado? Porque o povo de Deus estava escravo. Jesus não veio depois, Jesus já estava lá. Se você parar para ver a árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida, lá já estava Jesus. Lá no começo da Bíblia, lá já estava o Senhor Jesus, com o propósito de salvar. Então, irmãos, Moisés, quando é convidado pelo Senhor, Moisés é o libertador do povo de Israel, quando ele é convidado pelo Senhor para libertar o seu povo, Moisés não teve coragem. Moisés reclamou e disse: eu sou pesado de boca e não tenho condições de falar com o homem. Vá, Moisés, porque eu lhe dou o poder, serei contigo. Eu coloco as minhas palavras na sua boca. E eu sou pesado de boca. Ele resistiu e não queria ir mesmo. Chame meu irmão Arão, porque ele tem condição de falar. Ele sabe falar muito bem. Moisés, o meu compromisso é com você. O padrão de Deus é com você. Eu não posso transferir a minha responsabilidade para outra pessoa. Isso é uma particularidade sua e com Deus. Moisés não adiantava transferir uma tarefa que Deus tinha entregado em suas mãos. Moisés tinha que assumir seu compromisso. Se ele não tivesse coragem, ele que colocasse seu joelho no chão, orasse e adorasse a Deus e buscasse no Senhor força, e ele teria condições de ir lá e pronunciar as palavras que Deus tinha posto no seu coração. E com certeza o coração de Faraó seria quebrantado. Assim como aconteceu. Deus precisou falar com ele várias vezes para que ele entendesse uma vez. E assim Deus fala conosco. A Bíblia diz que aquele que tem uma postura, esse padrão, essa postura, a Bíblia diz lá no verso 3, que ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, e os seus frutos não negam, na estação própria dará a sua novidade. O Senhor quer prosperar na nossa vida. Deus, Ele quer prosperar na nossa vida. Essa é uma palavra profética. Ele quer prosperar na tua vida. E Ele está dizendo aqui no verso 3, você será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem. E a novidade dos frutos não vai mudar. Na estação própria, o Senhor vai te abençoar. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Se você quiser, pode meditar na sua Bíblia e vai ver que no verso 3 está dizendo exatamente aqui. Você sabe o que representa a água? A água representa no coração do homem a presença do Espírito Santo. O homem só consegue ser transformado, mudado, renovado através da pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada conseguimos fazer. A água aqui representa a pessoa do Espírito Santo. Se você estiver firmado na palavra do Senhor, firme na chamada que Jesus te chamou, com certeza o Espírito Santo estará aí. Com certeza o Espírito Santo está aí com você. A Bíblia diz lá no João 14, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não vos deixará órfãos. Estarei convosco
todos os dias. O Espírito Santo está aí. É que muitas vezes a gente não lembra. É que muitas vezes, quando devemos obedecer a palavra, muitas vezes quando estamos diante de situações adversas, nós não clamamos pela pessoa do Espírito Santo. Nós não buscamos a pessoa do Espírito Santo para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos orientar. O propósito do Espírito Santo sobre a nossa vida é isso. É Ele nos orientar, é Ele nos fortalecer, é Ele nos dar condição para seguir em frente. Esse é o propósito do Espírito Santo. Agora veja bem no verso 4 e 5. O verso 4 e 5 fala do ímpio. O ímpio ele não suporta. O ímpio, ele não consegue ficar na congregação do justo e ouvir uma palavra dessa que está sendo ministrada. Ele cai. O ímpio, não tem comunhão com a congregação dos santos. Ele não congrega no nosso meio. O ímpio, ele não tem condição de congregar no nosso meio. O ímpio, ele não crê, ele não tem fé que Deus pode escrever uma nova história na sua vida. O ímpio não crê que Deus pode mudar. O ímpio, ele não crê. Ele não tem fé para crer. O ímpio, ele é assim, ele tem essa postura. Aqui não tem ímpio. Aqui é lugar de um povo justo, santificado por Jesus, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Irmão, nós devemos continuar crendo na palavra de Deus, que as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida, na vida daquele que busca a servir a Deus e andar em novidade de vida. Amém? É uma palavra curta que eu queria deixar como uma palavra pastoral, mas receba a palavra em teu coração. Receba a palavra em teu coração, que ela será bênção para as nossas vidas. Eu quero fazer uma oração antes de eu entregar o microfone para o meu irmão Eduardo. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua maravilhosa presença, Senhor, eu estou. E a tua igreja, Senhor, se reúne nessa noite, meu Pai, com o propósito de adorar o teu santo nome. Porque, Senhor, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Pai, nessa noite eu te agradeço pela palavra que o Senhor pôs no meu coração, para que pudesse compartilhar, Senhor Deus, juntamente com os meus irmãos, com relação ao nosso padrão, a nossa postura, Senhor Deus. Às vezes não conseguimos, Senhor, permanecer nos padrões da santidade. Às vezes não conseguimos permanecer nos padrão, na postura que o Senhor gostaria que a tua igreja, se assim se colocasse. Mas, Senhor Deus, nessa noite nós oramos diante da tua presença, unindo, Senhor Deus, a nossa fé em Cristo Jesus, porque sabemos que tu és um Deus que pode curar, que pode libertar e que pode salvar e que pode nos fortalecer diante das adversidades. Por isso, Senhor, o desejo do nosso coração nessa noite é que o nosso padrão, Senhor Deus, seja melhorado a cada dia mais, e a nossa postura, Senhor Deus, seja mudada, transformada pela pessoa bendita do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por esta palavra. O que será de nós, ou o que seria de nós, Senhor Deus, sem uma porção da tua palavra? Seria como um barco à deriva em meio a um oceano, que andaria sem rumo e sem direção. Mas nós te glorificamos, ó Deus, nessa noite, porque nós somos um povo bem-aventurado, que anda, Senhor Deus, segundo os padrões da tua palavra, Senhor, e que buscamos, Senhor Deus, e que estamos nos esforçando a cada dia mais para melhorarmos as nossas ações. Fica conosco, Espírito Santo, nessa noite, e fala mais no coração da tua igreja, assim como o Senhor tem falado no meu coração. É assim que eu oro, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pessoal do louvor, vamos adorar o nome do Senhor. Irmãos, enquanto esse louvor for entoado, a gente vai estar ofertando e dizimando na casa do Senhor. Gostaria que os irmãos fechassem os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus,
Obrigado pela tua palavra, Pai, que foi ministrada para nós nessa noite, Pai. Ela já tem falado conosco e eu creio que ainda vai falar muito mais ainda hoje, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, ó Deus. Neste momento, ó Pai, colocamos diante do Senhor, ó Deus, cada oferta, Pai, cada dízimo que vai ser depositado diante do teu altar, ó Pai, para a tua obra, Pai, para a tua igreja, Pai. Eu oro e peço, Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, Pai, por aqueles que aqui não estão hoje também, ó Pai, que estão assistindo, que estão nas suas casas, que o Senhor venha, ó Pai, derramar as chuvas dos céus, ó Pai, sobre a vida de cada um aqui, Pai, sobre o seu lar, sobre a sua despensa, trazendo a tua bênção, ó Pai, bênção, a tua prosperidade, ó Deus, na vida financeira, pessoal, emocional, ó Pai. O Senhor venha derramar toda sorte de bênção, ó Pai, na vida da tua igreja, Pai, na vida dos meus irmãos, ó Deus, que não venha faltar nada no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde eles estiverem, ó Pai, o Senhor possa prover, ó Deus, nas suas causas, em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos que estão na casa, após esse louvor a gente vai estar orando. Se você quiser ir digitando aí o pedido de oração, uma pessoa que você tenha, já vai escrevendo aí que a gente vai estar orando também, após o louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou,
Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos estar orando, apresentando a Deus os pedidos de oração dos irmãos. Gostaria de perguntar se algum irmão tem algum pedido de oração especial para apresentar a Deus essa noite. Carlos Alberto, depressão. Vamos orar. Mais alguém, irmãos? Vamos estar orando também pela vida daquele jovem, não me recordo o nome, né, que sofreu um acidente ali na associação. Luiz, vamos estar continuando orando por ele, para que Deus possa continuar fazendo a obra, que em breve ele possa estar com a família dele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos colocar a nossa casa, a nossa família na presença do Pai. A palavra de Deus diz que nada é impossível para Ele. Eu tenho certeza que cada um aqui tem algo no seu coração, tem alguém no seu coração, tem uma necessidade. E esta noite, Pai, eu gostaria de apresentar a Ti, Senhor, cada vida aqui presente, ó Pai, cada família aqui representada, Deus, a vida do Carlos Alberto, ó Pai, a vida do Vinícius, ó Pai, desse jovem que se acidentou, meu Deus, nossos irmãos que estão assistindo essa live, ou que ainda vão assistir, Pai. Nós sabemos que todas as coisas é possível para Ti, Pai. Que o Senhor pode todas as coisas, que uma palavra do Senhor muda tudo. Que uma palavra do Senhor muda uma vida, muda uma família, muda um casamento, muda uma situação financeira, muda um trabalho, retira a opressão. Envia os Teus anjos esta noite, meu Pai, levando cura, levando libertação, levando salvação, levando a provisão que só o Senhor pode dar, Pai. É no nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, que eu apresento cada um aqui, Pai. Colocamos cada família aqui diante do Teu altar, ó Pai, diante da Tua presença, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com resposta, Deus, que o Senhor venha com resposta às necessidades dos nossos irmãos, que o Senhor venha com resposta às necessidades da Tua igreja, ó Pai, venha abençoando cada um aqui, Pai, e que em breve, ó Deus, nossos irmãos possam subir aqui diante do Teu altar, ó Pai, e testemunhar, ó Pai, as grandes coisas que o Senhor vai fazer, ó Pai, na vida de cada um de nós, ó Deus. É que eu oro e Te agradeço desde já, ó Pai, crendo no milagre, crendo na provisão do Senhor, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando e adorando a Deus. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões.
restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminha no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus. Gostaria de chamar o irmão Aparecido aqui novamente. Ele está dando continuidade à palavra do Senhor. Hoje ficou essa responsabilidade com o nosso irmão Aparecido. Ele está ministrando a palavra. Eu tenho certeza que, como ele mesmo falou, Deus falou com ele e ele vai compartilhar ainda mais conosco. Tenho certeza que Deus ainda tem muito a acrescentar nas nossas vidas esta noite. Deus abençoe, irmão Aparecido. Amém, né? Como diz a palavra de Deus, em tudo dai graças. Em tudo. Porque às vezes a gente gosta de dar graças a Deus quando o vento está favorável. Mas quando o vento está oposto, a gente não dá muito glória a Deus, a gente fica mais quietinho, fica mais triste. Mas a Bíblia nos orienta que em tudo dai graças, porque Deus é bom o tempo todo. Amém? Pode sentar, irmãos, fica à vontade.
que eu trouxe para vocês, para compartilhar no coração de vocês essa noite, irmãos, ela está no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo de número 2. Mas amém, que bom, né? Que bom que nós estamos na casa de Deus. Que bom que nós estamos na casa do Senhor. Hoje eu estava lá em casa, passei o dia inteiro em casa, a parte da manhã chovendo um pouco. E aí a gente estava conversando lá, e conversando de muitas coisas, né? Falando da nossa família, falando dos fatos que têm acontecido, né? Falando dos cuidados de Deus, a forma que Deus tem cuidado de nós. Eu falo especialmente de nós, porque Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Porque se eu falar só que Deus é bom, eu não entro no estado da glorificação. Mas quando eu falo que Deus é muito bom, eu entendo que Deus, além de ser bom, de ser perfeito, de ser maravilhoso, mas eu começo a adorar a Deus a partir daí. Você entra numa outra dimensão quando você fala, Deus é muito bom. Ou seja, Ele fez para mim além daquilo que eu merecia. É isso que eu entendi. Deus fez para a minha vida além daquilo que eu merecia. Ou seja, o que eu fiz para Deus, perto do que Ele fez por mim, não representa nada. Aí eu voltei a minha pergunta de novo. Se eu tivesse que pedir uma nota para Deus hoje, que nota que o Senhor me daria? Eu falei, eu não quero uma nota alta, Senhor. Eu quero uma nota baixa. Eu quero 1% só. Se o Senhor me der 1%, eu vou ficar feliz. Eu não quero um 7 igual a minha esposa me deu. Se o Senhor me der 1%, tá bom. Porque eu reconheço que eu não fiz nada para merecer tanto que Deus já fez por mim, pela minha casa, pela minha família. Enfim, Deus é maravilhoso. Deus é bom. Muito bom para mim. E aí, irmãos, vamos ao texto bíblico então, né? Aqui na minha versão, Neemias capítulo 2, todo mundo encontrou aí? Dá glória a Deus aí? Todo mundo encontrou? Amém? Neemias capítulo 2. Aqui no meu título aqui diz assim, Artaxerxes permite a Neemia ir a Jerusalém edificar os muros. E o verso de número 1 vai dizer assim, meu óculos, eu já falei que eu preciso trocar ele, mas eu estou esperando um milagre acontecer, e aí eu vou trocar ele. Sucedeu, pois, no mês de Missã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Espera aí, eu queria só falar para vocês sobre essa questão do mês aqui, mês de Missã. Irmãos, para quem não sabe, ela é o mês de março e mês de abril, tá? Março, mês de abril. Daqui a pouco nós estamos no mês de março. Logo, nós estamos no mês de março. E quando tudo se inicia, quando a gente se projeta, né, a fazer alguma coisa, a gente, então, começa a dar andamento definitivo a partir do mês de março. Eu creio que a partir do mês de março, Deus tem grandes coisas para fazer por nós. Eu creio que Deus já fez. Eu creio que Deus está fazendo. Mas Ele ainda vai fazer muito mais por nós, pela sua casa, pela casa do Senhor. Eu creio que é assim. Porque tudo aquilo que a gente pensa em fazer, a gente primeiro ora, a gente busca a direção de Deus, e não toma decisão no mesmo dia. Como eu disse já anteriormente, a gente vai refletir,
a gente vai colocar em oração, em intercessão, aquilo que Deus pôs no coração, para depois você decidir, para depois você ir. Porque uma coisa, irmão, é você ir para um campo de batalha, sem o revestimento, sem a proteção divina, sem a graça de Deus, sem a sua misericórdia. Então, toda vez que você vai para um campo de batalha, saiba que você vai enfrentar o seu maior inimigo, o seu maior adversário. Então, tem que orar antes, tem que interceder antes, tem que colocar diante de Deus os seus projetos, as suas vontades, porque o inimigo não quer ver crente de pé. O inimigo não quer ver servos de Deus de pé. A palavra de Deus deixa claro, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se você acha que o seu maior adversário quer ver você em paz, você está enganado. Não é isso. Por isso que a gente tem que se fechar. Tem que se fechar a porta, fecha a porta. Não dá abertura nenhuma. Ora, intercede. Isso é relacionamento com Deus. Isso é buscar intimidade com Deus. Isso é fechar as portas abertas. E aí, quando você está nessa condição, orando, intercedendo, buscando a presença de Deus, significa que a porta está fechada. E ali é você e Deus, e você continuará guardado pelo Senhor. Amém? Vamos dar sequência aqui na leitura. E o verso número 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse o rei, vive, e disse ao rei, vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então o rei, ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envia ajudar a cidade do sepulcro que meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecesse bem, dei-se-me cartas para a governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir a porta dos passos da casa, e para os muros da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu, e o rei mas deu, segundo as mãos de Deus sobre mim, segundo as boas mãos de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe a carta do rei, e o rei tinha enviado comigo chefe do exército e cavaleiros, e que ouvindo Sambalate, Horonitas, e Tobias, e servo amonitas, e desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu, e pus os homens comigo, e não declararei a ninguém o que meu Deus me pôs
no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pelas portas do vale para a banda da fonte do dragão e para as portas do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelos ribeiros e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados o que eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinha declarado coisas algumas. Então lhe disse: bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhe declarei como a mão do Senhor Deus me foram favorável, como também a palavra do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edificamos e esforçamos as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonitas, e Tobias e os servos amonitas, e Gésem e os árabes, zombaram de nós e desprezavam-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: ó Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nos seus servos nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Perdoa, irmãos, pela minha leitura, como eu acabei de falar. As minhas vistas, ela não contribui mais. E o meu óculos também não me ajuda. E aí, a leitura fica um pouco mais difícil. Mas é pela graça, e é pela misericórdia, e é pela ajuda do Espírito Santo, que eu pretendo compartilhar dessa palavra com vocês. Mas antes de ministrar essa palavra, eu quero ler dois versos só que está em Romanos 12, que diz assim: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, como nós acabamos de ler aqui, é um texto comprido, mas eu gostaria de fazer uma pergunta e deixar assim, duas perguntinhas e deixar um ponto de interrogação. Na questão de estar alegre e ser alegre. Deixar um pontinho assim de interrogação, para que todos nós possamos refletir sobre a palavra de Deus.
como eu disse a princípio, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu não vim aqui para trazer mais informação, não. Eu não vim aqui para trazer notícia ruim, não. Eu vim aqui para falar para você nessa noite que Jesus cura, liberta e salva. Eu vim aqui nessa noite para falar para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que quando a nossa vida está em Jesus, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Ainda que Sambalate se levanta, ainda que esses que não querem ver o teu sucesso se levanta contra a sua vida, mas vai levantar para ser envergonhado, porque o Senhor vai derrubar. O Senhor não vai permitir. E a casa do Senhor e os muros de Jerusalém será edificado, porque é para a honra e para a glória de Deus. Neemias estava triste, ao ponto do rei perceber que havia uma tristeza em seu semblante. O rei percebeu que tinha uma tristeza em seu semblante, e o rei se preocupou com a sua tristeza, perguntou para ele: o que você tem? Eu estou triste, Senhor. Ah, Senhor, estou triste, porque a cidade do meu povo, a cidade onde reside o meu povo, está destruída. As portas estão queimadas e os muros estão destruídos. Então veja bem, se não há uma tristeza no coração de Neemias. Ele estava alegre, sim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus era com ele. Então havia-se uma alegria permanente no coração dele, que é o que fortalecia ele, que é o que dava condições a ele, para ele manter sempre firme, olhando para Jesus como consumador da sua fé, autor e consumador da fé dele. Era isso que mantinha ele alegre, feliz, e a certeza e a convicção de que a obra de Deus seria feita, independente de se levantar Sambalate, independente de oposição. Ele tinha esse desejo ardente em seu coração de reconstruir aquilo que estava em ruína. O rei então pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ele diz então para o rei: eu quero que tu me dê uma carta para que eu apresente para o governador. Eu quero que tu me dê uma carta para que eu apresente para a guarda que está no jardim, porque senão ele seria proibido de ir. Senão ele não teria condições de reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele vai para lá. Ele vai para lá. E lá ele recebe sim oposição, mas ele tinha poder em suas mãos. Ele tinha poder em suas mãos. Ele tinha carta que dava poder. Mas isso não é pelas suas forças. Isso não é por causa da sua tristeza. É porque Deus era com ele. É porque Deus era com Neemias. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração de Neemias. Deus, Ele não vê como eu e você vê. Eu vejo o que está diante dos meus olhos aqui. Deus vê muito mais. Deus vê o que está dentro do coração de Neemias. Deus vê o que está dentro do teu coração. Qual é o teu desejo? Qual é o desejo que está no teu coração nessa noite? Se os muros de Jerusalém estão destruídos, se a casa que pertence ao seu povo está em ruína, como que você possa se sentir bem? Como que você possa se sentir bem se a casa dos teus parentes, se a casa daqueles que você diz que mais ama, não está bem? Não tem como, irmão. É uma tristeza. Mas tem que haver uma alegria permanente em seu coração, porque ela é movida pelo Espírito Santo. Irmão, alegria, estar alegre, são coisas passageiras. Não coloca teu coração nisso não. Porque alegrias, estar alegre, são coisas momentâneas. Coisas que passam e a tua alegria vai junto. Se você colocar teu coração em coisas passageiras, a tua alegria é momentânea, e assim que tudo isso perecer, você também perecerá junto. Mas se a alegria que há em você, se você for uma pessoa constante, alegre, ser alegre, estar sempre na presença de Deus, tendo a certeza de que o Espírito Santo é quem conduz você, tendo a certeza em seu coração de que é o Espírito Santo que fala com você, é Ele que te fortalece, é Ele que fala com você nas caladas da noite, é a Ele que você clama quando você está triste,
É Ele quando você clama por ver aquele que você mais ama sofrendo. É aquele que você clama quando você vê que a obra do Senhor precisa ser feita. E não tem outra pessoa, a responsabilidade é pessoal, sou eu quem tem que fazer, eu não posso transferir aquilo que Deus chamou para que eu fizesse. Então é o Espírito Santo que tem que mover no meu coração. É o Espírito Santo que tem que falar no meu coração que devo fazer. Porque a obra do Senhor precisa ser feita. E quem é que tem que fazer? É Moisés? Quem é que tem que fazer? É Arão? E eu creio que é Moisés. Porque foi Moisés que o Senhor chamou. Foi Moisés que o Senhor convidou para que fosse libertar o povo. Não era Arão. O chamado é para você. É você quem tem que ir lá, que tem que falar. Não importa o que você vai enfrentar. Eu serei contigo. O Senhor disse a Moisés: vá, Moisés, eu serei contigo por onde que tu fores. É assim que o Senhor age na nossa vida também. Eu creio que quando o nosso coração tem o propósito de Deus, as nossas vontades é para beneficiar a obra de Deus. Quando a nossa vontade contribui com o reino de Deus, Deus é com você na tua caminhada. Ainda que algo se levanta contra você, não se preocupe não. Os muros serão reconstruídos, a casa será edificada. E eu creio que isso é propósito de Deus. Isso é propósito de Deus. Hoje, eu falo sinceramente, eu não estou aqui desabafando não. Eu estou aqui falando aquilo que o Espírito Santo fala comigo no meu coração. Quando eu estava falando para vocês de 1%, eu estava falando de mim. Eu não estava falando da igreja, eu estava falando de mim. Não estou desabafando. Mas a obra de Deus precisa ser feita e eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu estou falando de mim. Agora, se o Espírito Santo estiver falando no seu coração, dê glórias a Deus. Dê aleluia. Porque Ele merece. Mas a casa precisa ser reconstruída. Os muros precisam ser edificados. E quem é o responsável por isso? É Arão ou é Moisés? É Arão ou é Moisés que é o responsável para a reconstrução desses muros? Irmãos, o copeiro, para quem não sabe, Neemias era copeiro do rei. Para quem não sabe também, Neemias é resultado de uma impossibilidade. Se vocês parar para analisar, Neemias nasce dentro do cativeiro. Um povo que não obedeceu o que o Senhor falou. Por isso foram levados cativo. E lá se passou muitos e muitos anos preso num cativeiro. Neemias nasceu lá dentro. Neemias nasceu lá dentro. Mas quem é Neemias? Neemias, assim que sai, Deus dá uma oportunidade para ele ir aonde? Arrumar um trabalho na casa do rei. E quando ele chega na casa do rei, qual é a sua profissão? Copeiro. Baseado na sua postura, baseado no seu testemunho, baseado no seu comportamento, Deus coloca ele aonde? Chefe dos copeiros. E quando ele se torna chefe dos copeiros, ele tem então cargo de confiança. Na hora do rei tomar o seu melhor vinho, quem testava o vinho antes? Neemias. O rei poderia ser morto, mas Neemias assume um cargo de confiança colocado lá dentro por Deus, pela permissão de Deus, para que o rei reconhecesse o valor de Neemias, para reconhecer que ele tinha um coração bom, porque ele demonstrava isso para o rei. Ele demonstrava isso para o rei. E foi por isso que o rei se agradou de Neemias e deu essa posição a nível de hierarquia lá em cima. A gente às vezes quer conquistar as coisas de qualquer modo, e não é assim. A gente tem que dar o nosso melhor. Assim como Neemias fez. Eu não posso fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Eu tenho que fazer a obra de Deus com perfeição, porque eu não estou fazendo para o meu vizinho, eu estou fazendo para Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, e Ele é merecedor do meu melhor. Eu tenho que dar o melhor para Deus. Então, quando eu ministro essa palavra, eu fico triste. Eu estava lá em casa, eu estava triste. Meu coração estava igual ao coração de Neemias. Eu estava triste. Mas o Senhor sabe por que eu estava triste.
O Senhor sabe por que eu estava triste. E Ele sabe por que eu estou triste. Porque eu estou triste. Mas existe uma alegria no meu coração. Existe uma alegria porque eu sou uma pessoa alegre. Eu não vivo de momentos. Eu sou uma pessoa alegre. Alegria não é sorriso na cara. Alegria não é isso. Alegria, ela está dentro de você. É você ser uma pessoa completa. É você saber que Deus ama você acima de tudo. É você saber que Deus tem cuidado de você. É você ter a certeza de que Deus tem conduzido. Ele tem te dado o livramento. Ele tem cuidado da sua família. Ele tem abrido porta onde não tem porta. O Senhor, tudo isso já fez pela tua vida. E eu tenho certeza que Ele ainda tem muito mais para você. Eu tenho a certeza que Deus ainda tem muito mais para você. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Neemias tinha o coração voltado para a obra de Deus. Mas ele não poderia fazer naquele exato momento. Irmão, tem 3 coisas muito importantes que Jeremias faz. E que nós também deveríamos fazer. Jeremias, para conseguir um cargo de confiança, perdoa a repetição da palavra. Mas ele teve que demonstrar amor em seu coração. É assim que Deus opera na nossa vida também. Deus não vai entregar algo em suas mãos do qual você não esteja capacitado. Deus vai capacitar você primeiro. E aí vai depender do tempo de Deus. Mas se você buscar em Deus, em oração e em jejum, assim como Neemias fez, se você buscar em Deus, em oração e em jejum, assim como Neemias fez, as portas vão se abrir para você. As portas se abrem, irmão. Eu creio. E não adianta você perguntar para mim por que eu creio. Eu creio porque eu creio. Porque é assim que o Senhor tem feito na minha vida e é assim que Ele vai fazer na sua vida. Quando a gente assim age, Ele vai fazer na tua vida. Agora, se Ele vai fazer na vida do outro, eu não sei se Ele vai fazer. Porque cada um tem que fazer a sua parte. Eu não sei se Ele vai fazer. Mas o desejo do meu coração é que assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor fez na vida de Neemias, eu quero que o Senhor também faça na sua vida. Amém? Irmão, o povo de Deus estava vivendo lá em Jerusalém de uma condição muito triste. O povo estava triste. O povo estava lá desanimado, porque diante dos seus olhos só tinha ruína. O povo olhava para um lado e para o outro e falava, isso aqui não tem mais o que se fazer. Mas eles não sabiam o plano que Deus tinha para Jerusalém. Eles não sabiam qual era o propósito de Deus para Jerusalém e também para Judá. O povo não sabia, mas Deus sabia. Deus sabia. Deus estava trabalhando em silêncio. Deus estava trabalhando em silêncio. Mas Deus tinha uma grande obra para fazer naquele lugar. E tudo isso começou a partir de um homem. Tudo isso começou a partir de Neemias, dentro da casa do rei. Neemias orava, intercedia, chorava na presença do Senhor. Por que será que ele orava e intercedia? Pedindo por ele? Não. Ele orava, pedindo para que o Senhor fortalecesse o coração do seu povo que estava lá. Ele orava, intercedendo, pedindo para que o Senhor quebrantasse o coração do rei Artaxerxes. Porque se o rei não tivesse se quebrantado o coração através da sua intercessão, jamais ele iria em Jerusalém. Então a gente tem que orar, a gente tem que interceder, a gente tem que clamar a Deus, irmão, porque a oração é a base da estrutura da nossa fé. O povo de Deus olhava para um lado e para o outro, via a cidade em ruína, totalmente destruída. Nos dias de hoje, irmão, que nós estamos vivendo,
vem diante dos nossos olhos muitas coisas para desmotivar você a perseverar. Muitas informações ruins venham para desmotivar você a continuar crendo no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que provê todas as coisas. Qual é a motivação que está fazendo com que você deixa de crer, deixa de perseverar na fé, na oração, no partir do pão? Se isso tem te incomodado, se isso tem desanimado você, é porque você está olhando para as ruínas dos muros. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, eu convido você a olhar para Jesus Cristo como autor e consumador da tua fé. É dele que vem a tua resposta, é dele que vem a tua saída, porque ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus cura, Jesus liberta, ele salva. Tudo está em suas mãos, tudo está sob o seu poder, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Amém? Então, irmãos, o povo estava realmente triste. Por quê? Porque eles achavam que não tinha mais o que se fazer. Mas Neemias tem um papel importante na obra. Neemias faz 3 coisas. Neemias faz 3 coisas. A primeira coisa que Neemias faz, a intercessão de Neemias. Olha, Neemias, ele precisava ir lá na cidade onde estava em ruína, e lá ele estava. E ele dá 3 informações importantes, porque ele precisava reanimar o povo a reconstruir os muros. Então, a primeira coisa que Neemias faz, para reanimar aquele povo, hoje, graças a Deus, todos que estão aqui são Neemias. Todos vocês são Neemias. Eu creio, em nome de Jesus, que todos vocês que estão aqui são Neemias. Vocês são os Neemias de Deus. Eu acredito assim, que Deus usa cada um individualmente, do seu jeito, da maneira que você é, para a reconstrução dos muros, para a edificação da casa. Eu creio que assim Deus trabalha na sua vida, assim como Deus trabalhou na vida de Neemias. Neemias tinha uma palavra de Deus para o coração daquele povo. Neemias tinha uma palavra de fé para o coração daquele povo. Neemias tinha uma palavra de fé, de coragem. Vamos reedificar a casa do Senhor. Vamos edificar os muros de Jerusalém, porque o Senhor nos deu ordem para a reconstrução dos muros. O Senhor é conosco. O Senhor é com você. Então não tenha medo. Não tenha medo. Ainda que Sambalate se levante, ainda que o adversário se levanta contra a sua vida para que você não faça a obra de Deus, faça, irmão. Faça a obra de Deus, porque vale a pena. Vale a pena. A tua recompensa não vem de mim. A tua recompensa não vem do teu irmão. A tua recompensa não vem do pastor. A tua recompensa vem de Deus. Eu posso garantir isso para você. A tua recompensa vem de Deus. Então, Neemias, a primeira coisa que Neemias faz, levar uma palavra de ânimos. Ele não chegou lá e falou assim, realmente está em ruínas. Não tem mais o que se fazer com isso. Não. A palavra dele foi de ânimos. E ele chega lá, eu vim aqui para animar vocês. Senta aqui. Vamos ouvir o livro da lei. Vamos ouvir o que eu tenho a ler para vocês dentro da palavra de Deus. E quando ele lê a palavra, o livro da lei, lá eles viram que o segredo era adorar a Deus. Não tinha outra saída para eles, a não ser adorar a Deus. Não existia uma outra saída. Os salmistas viram isso. Eu olho para os montes, e de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, Senhor dos exércitos. Os salmistas viram que não tinha mais o que se fazer. Eles perceberam que diante do cenário, diante da situação que estava, a única coisa que lhe restava era adorar a Deus. Talvez a única coisa que nos resta nessa noite é adorar a Deus. É adorar a Deus.
Eu creio que quando a gente adora a Deus em espírito e em verdade, eu creio que quando a gente adora a Deus, me perdoe, irmãos, em espírito e em verdade, as portas se abrem. Assim como abriu as portas da prisão. Algemas caiu por terra, os ferrolhos das portas misteriosamente se soltou dos lugares onde estava prendendo. Mas eu creio que é assim que Deus trabalha também na nossa vida. Que quando a gente adora a Deus, Deus abre porta onde não tem porta. Eu creio que quando a gente adora a Deus, as portas do céu se abrem. Eu creio que quando adora a Deus, o Espírito Santo de Deus se alegra dentro do teu coração. A resposta para nós é a adoração. Adorar a Deus é a chave. Adorar a Deus é a resposta que talvez você veio buscar aqui nessa noite. Neemias é a segunda coisa. Neemias, ele queria o bem-estar do seu povo. Olha o que estava no coração de Neemias. Olha que interessante que estava no coração de Neemias. Neemias tinha um cargo de confiança. Neemias estava bem lá na casa do rei. Para Neemias não estava faltando nada. Neemias, provavelmente, ele era bem sucedido financeiramente. Neemias não precisava ir lá em Jerusalém para reconstruir muros, tudo danificado. Quem derrubou, quem vai lá e faça, refaça. Mas Neemias não tinha um coração rancoroso. Neemias não pensava assim. Neemias tinha um cargo de confiança do rei. Ele poderia muito bem pegar o vinho contaminado e dar para o chefe. Agora chegou a hora da minha vingança. Não é assim. Deus não nos ensina assim. Aquele rei poderia muito bem não permitir a sua ida. Ele poderia muito bem, mas devido ao coração dele, coração amoroso pela obra, Deus então trabalha no coração do rei e permite para que ele vá. E assim a obra de Deus foi feita. Em 52 dias foram reconstruídos. Você viu que então, quando Deus está no negócio, as coisas não demoram a acontecer. Quando Deus está no negócio, as coisas não demoram a acontecer. 52 dias foram reconstruídos, toda a cidade, os muros de Jerusalém, e ele volta, porque o rei queria ele de volta. O rei queria ele de volta. Você tem que voltar logo. Eu preciso de você aqui. E ele volta. Neemias não precisava se preocupar com aquele povo. Neemias tinha tudo o que precisava, tinha tudo o que ele queria. A casa dele, sua família, estava tudo bem. Olha de onde ele veio. Ele veio de um exílio, ele vem de uma impossibilidade. Nasce dentro de uma situação. Qual a esperança que ele tinha? Olha o milagre que Deus faz na vida desse homem. Tira ele de lá e coloca lá dentro da casa do rei, dá um cargo elevado. E ele se torna o homem de confiança do rei Artaxerxes. Então aqui a gente vê um milagre de Deus. A gente vê o milagre de Deus, porque sabe que essas coisas são milagre de Deus. Surge de uma impossibilidade e consegue chegar lá. É Deus quem colocou ele lá. Deus tinha planos. Deus tinha propósito na vida dele. Deus não coloca a gente em determinada situação que não seja para o propósito dele. Se Deus te colocou aonde você está, sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te deu algo para você, para que você fizesse disso o uso, mas esquecesse do seu povo, que perece em Jerusalém. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Neemias tinha um coração voltado para a obra. Neemias estava lá desfrutando do melhor. Mas a tristeza que estava no coração dele é porque a casa estava em ruína. A tristeza que estava no coração dele é porque a casa estava em ruína. Mas Neemias tinha com ele o Espírito Santo de Deus. É o que mostrava para ele que a casa não estava bem. É o que revelava para ele que a casa não estava bem e que precisava da intervenção dele. E o Espírito Santo falava com ele na calada da noite. E quando falava, o que ele fazia?
ele não ficava clamando em voz alta, não. Ele intercedia. Ele orava e intercedia. Orava e intercedia incessantemente para que os muros fossem reconstruídos. E a terceira coisa, e já indo para finalizar esta palavra, Neemias conta o milagre que Deus fez na vida dele. Neemias conta o milagre que Deus fez na vida dele para um povo que estava desanimado. Uma nação que estava ali, que não via mais esperança em nada. Os muros estão tudo derrubados, tudo queimado, as portas, não tem mais nada, está tudo em ruína, o que se fazer mais que isso daí? Neemias fala assim, olha, Deus de ontem é o Deus de agora e será Deus da eternidade. O mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus que está fazendo agora. É o mesmo Deus que vai continuar fazendo. Neemias fala do milagre que Deus fez na vida dele. Ele conta o seu testemunho de vida. E aquele povo, de repente, se acendeu e se animaram. Por quê? Porque ouviu uma palavra de ânimo. Ouviu uma palavra de ânimo. E a gente tem que estar com essa palavra também para compartilhar. Você é o Neemias. Você não pode esquecer que você é o Neemias de Deus. Você tem que ter sempre essa palavra em seu coração para reanimar aqueles que estão em ruína. Aquele que talvez está com os muros da sua casa em ruína. Você é o Neemias de Deus que Deus colocou próximo dele. Você é o Neemias de Deus que Deus tem levantado para falar com essa pessoa. Você sabe em seu coração. Você sabe com quem você deve falar. Não sou eu que te convenço, não. Mas o Espírito Santo de Deus que se faz presente. Ele é quem te convence. É Ele quem te convencerá. Em que lugar você precisa ir e reanimar. Falar que Deus ainda é o mesmo. Falar do que Deus já tem feito na sua vida. Falar do que Deus pode fazer na vida dele. Neemias chega lá e fala assim, ó, lembra do que Deus já fez por mim. Eu estou dando o meu testemunho do que Deus já fez por mim. Agora eu quero que vocês lembrem. Lembra do que o Senhor já fez por vocês. Por que vocês estão tristes? Por que vocês não estão alegres? Vocês conseguem lembrar do que Deus já fez na sua vida? Esta foi a palavra final que Neemias deu para aquele povo. E a fé daquele povo se acendeu. Porque quando Neemias traga essa palavra de fé, a fé dos homens se reacenderam. E eles viram, nossa, o nosso Deus, poxa vida, quantas coisas maravilhosas que o Senhor já fez na nossa vida. O Senhor nos livrou das mãos de Faraó. O Senhor fez com que nós passássemos durante os 40 anos, mas nos sustentou de pão, nos sustentou, nos proveu do sol, do frio, do calor, de todas as adversidades, o Senhor guardou. Neemias trouxe a memória de tudo aquilo que o Senhor já tinha feito por eles. E nasceu uma alegria no coração deles. Nasceu uma alegria. E aquele povo se reacenderam. Foi por isso que os muros foram construídos em 52 dias. Amém, irmãos? Que esta palavra reanima o teu coração. Basta você lembrar do que o Senhor já tem feito por você. Saiba que Ele ainda está fazendo. Saiba que Ele ainda vai continuar fazendo. Porque Ele é Deus da eternidade. Amém? E para finalizar, eu queria falar que no livro de Mateus 5, verso 29, fala, irmãos, da questão dos olhos. Mateus 5, verso 29, fala a questão, uma parábola de Jesus para seus discípulos. Ele fala assim, ó, é melhor você entrar na vida eterna só com o olho, do que você ter os dois olhos e ir para o inferno. É uma palavra dura, irmão, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Para que sirva os dois olhos que eu tenho e eu enxergar menos do que com um. Para que me serve dois olhos se eu enxergo menos? Olha a retórica. Para que serve eu ter dois olhos se eu não consigo enxergar o que um enxerga? Então Jesus diz, é melhor eu entrar no céu então, só com o olho,
do que ter 2 e não enxergar nada. Às vezes a gente tem que mudar o nosso foco. Às vezes a gente tem que mudar a nossa visão e colocar os nossos olhos naquilo que realmente o Senhor quer que nós focamos. Às vezes a gente coloca o nosso foco em coisas erradas e aí a obra de Deus não vai prosperar. A obra de Deus não vai crescer. Mas se você colocar os olhos naquilo que é o certo, aonde está alinhado com a vontade de Deus, a obra de Deus vai prosperar. O reino de Deus vai prosperar. É assim que eu creio, irmão. Que Deus te guarde, que essa palavra possa realmente alimentar seu coração e que você saia daqui alegre. E que essa alegria não seja momentânea, mas que seja uma alegria permanente, para que você nunca se esqueça de tudo aquilo que Deus já fez por você. Deus está fazendo hoje aqui. Vai continuar fazendo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, mais uma vez eu te louvo, te agradeço, Senhor, por esta palavra que o Senhor encheu meu coração, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que tem me dado direção. Mas aqui nessa noite, Senhor, a tua palavra nos desperta para a alegria do teu Santo Espírito. Porque sabemos que se teu Santo Espírito, ó Deus, se faz presente na nossa vida, a nossa alegria é permanente. Senhor Deus, e ainda que a tristeza bate na porta, ela não vai encontrar guarida, ela não vai encontrar as portas abertas, porque estará fechado para ela, porque o teu Santo Espírito ocupa esse lugar. Teu Santo Espírito ocupa esse lugar. Produz em nós alegria, Senhor Deus, de saber que o Senhor é por nós, e que saber que o Senhor está lutando em nosso favor, e que ainda que existe a pandemia, e que ainda que existem tantas adversidades sobre a face da terra, mas nós sabemos que somos guardados pelo Senhor, e que tudo que acontecer na nossa vida não cairá uma folha da árvore sem que o Senhor não permita. Sabemos disso, que o Senhor está no controle da nossa vida, e é por isso que nós te adoramos todos os dias, e é por isso que nós, Deus, continuamos firme na fé, crendo de que o Senhor está nesse barco juntamente comigo e com a tua igreja. Por isso, nessa noite, Senhor Deus, nós te agradecemos pela palavra que alegra no meu coração, que com certeza alegra também o coração da tua igreja, porque é uma palavra que desperta em nós ânimo, alegria, e sabemos que a alegria que há em nós é a alegria que provém do Senhor. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal do louvor, por favor. Glória a Deus, né, irmãos? Não sei vocês, mas Deus falou comigo hoje. Tenho certeza que falou com os irmãos também. Foi uma palavra abençoada que falou aos nossos corações. Nosso culto já está chegando ao final. Obrigado, viu, irmão Cida? Instrumento de Deus. Deus abençoe e continue usando o irmão. Gostaria de convidar os irmãos a se colocar em pé. Vamos fazer nossa última oração, encerrar o nosso culto com um louvor. Vamos encerrar louvando a Deus. Nosso irmão Bruno pediu para que, após a oração, os irmãos vão estar tocando. Os irmãos não vão embora se antes passar ali na cozinha. Ele preparou ali, acho que um bolo, um café, para a gente ter um momento de comunhão entre os irmãos. Amém? Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração, Pai. Perdoa, Senhor, as vezes que desanimamos, que às vezes olhamos para situações e deixamos com que isso venha tirar os nossos olhos de Ti, Pai. Perdoa as vezes que somos que nem Pedro, Pai, que olha para a tempestade e começa a afundar, Pai. Nos ensina, Pai, nos ajuda a olhar somente para Ti, Pai. A colocar os nossos olhos, o nosso coração no Senhor, a nossa esperança, a nossa alegria em Ti, Pai, pois é só de Ti que vem o nosso socorro, é só de Ti que vem a nossa ajuda, o nosso livramento, tudo aquilo que precisamos. Eu oro pelos meus irmãos, ó Pai, por
por essa semana que se inicia, Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja cada segundo dessa semana nos auxiliando, nos ajudando, nos capacitando, nos livrando de todo mal, ó Pai. Abençoa a semana da Tua igreja, dos nossos irmãos, da sua família. Abençoa no trabalho, nos estudos, onde nós estivermos, ó Pai, que ali esteja a Tua presença conosco. Acampe os Teus anjos ao nosso redor. É que eu oro e te peço, ó Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a doce e perfeita presença do Teu Espírito Santo, as maravilhosas consolações do Senhor, Pai, esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Está encerrado o nosso culto, irmãos. Glória a Deus. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostra que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobre, derrama Tua graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais e ouvir Teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos Teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derrama a Tua graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor